Belezinha, pessoal? Questão número 11. Uma panela de água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de 2 pontos. Então, primeira coisa, então eu tenho duas temperaturas. Temperatura em Celsius de 25 graus Celsius e a temperatura em Fahrenheit, que é em Celsius de 80 graus Celsius, tá ok? Então eu tenho a temperatura inicial e a temperatura final, tá ok? Eu preciso descobrir qual é a variação de temperatura nas duas escalas. Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, transformar essas duas temperaturas na escala Fahrenheit e depois na escala Kelvin, tá ok? Então, fazendo isso, fazendo a transformação das duas temperaturas. Então, eu tenho temperatura em Celsius sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, primeiro eu vou colocar o 25 aqui. Então, 25 sobre 5 igual a TF menos 32. 25 menos, divididos por 5 é 5. O 9 está dividindo, passa multiplicando. Nove vezes 5 é 45. Então, o menos 32 passa para o outro lado, mais 32. Somando 45 mais 32, a minha temperatura em Fahrenheit vai ser de 77 graus Fahrenheit. Essa é a primeira conta. A segunda conta, eu vou transformar o 80 graus Celsius agora na escala Fahrenheit. Então, TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. Então, vou colocar o 80 agora aqui. Então, 80 divididos por 5, TF menos 32 divididos por 9. 80 divididos por 5 vai dar 16. O 9 está dividindo, passa multiplicando. Dezesseis vezes 9, então 16 vezes 9, 6 vezes 9, 54, vai 5, 9 vezes 1, 9, mais 1, 14, 144. O 32 é negativo, passa positivo. Então, vou somar os dois. Então, a minha temperatura vai ser 144 mais 32, vai dar 176 graus Fahrenheit. A variação de temperatura é a temperatura inicial menos a temperatura final menos a temperatura inicial, tá ok? Então, a temperatura final é 176, menos a temperatura inicial, que é 77. Então, a minha variação de temperatura aqui, ó, vai ser de 99 graus Fahrenheit. Então, primeira parte do problema resolvido. Segunda parte, eu vou pegar essas duas temperaturas, TC inicial de 25 graus Celsius e a temperatura final em Celsius de 80 graus Celsius, e transformar na escala Fahrenheit. Então, TC igual a TK menos 273. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro o 25 aqui, ó. 25 igual TK menos 273. Tá menos, passa para o outro lado, mais. Então, vou somar isso aqui, vai ter 298 Kelvin.
Primeira temperatura. Segunda temperatura de 80 graus Celsius. Tá ok? Então, temperatura igual a TK menos 273. Então, vai ser 80. Mesmo procedimento. Tá negativo, 273 vai passar positivo. Deixa eu ver aqui. 80 mais 273. Então, vou somar isso aqui. Vai dar 353 Kelvin. Qual que é a diferença de temperatura? É temperatura final menos temperatura inicial. 353 menos 298. Delta T igual a 55 Kelvin. Tá ok? Então, aqui tá a minha segunda resposta. Belezinha, gente?